Gostou do merchan? Total. Foi eu aqui, ó. Levantei. Agora você. Pau! Como que é? E pau! Vôlei. Levantei pra você, ó. Aí você cortou. Já, só isso. Uma conversa sincera sobre relacionamentos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, 16º episódio, inclusive. Todos os episódios anteriores, se você ainda não assistiu, maratona nesse fim de semana, pós-Dia dos Namorados, né? É isso aí. Inclusive, hoje é dia de Santo Antônio, é isso? Santo Antônio, parece que é. E o que significa essa data, dia de Santo É Antônio? o santo casamenteiro, né? Mas é depois do Dia dos Namorados? Sempre foi assim? Você sabe que eu não sei? Eu também não. Se alguém puder dizer aí pra gente, explicar melhor Pode, sobre pra gente? a data de Santo Antônio. Eu não sabia, tipo, dia 13, então dia 12, Dia dos Namorados, dia 13 É Santo Antônio? é dia de Santo Antônio. E Mas acho que detalhe, tem- hoje é uma sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Vou colocar a caneca. Mas se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveita, ativa o sininho aqui na notificação, já envia também esse vídeo, né? Pra É quem isso aí, pra quem ainda você conhece, não conhece inscreva nosso aqui canal. no canal. Exato. E não deixe de seguir os nossos perfis no Instagram, que estão na descrição A gente vai deixar desse aqui vídeo. na descrição, exatamente. Então, eu acho que hoje é muito sobre o que, pelo menos eu, gostaria de ter aprendido e ouvido antes de casar. Casar. Lá já no começo, né, se relacionar amorosamente, né, assim, com alguém, enfim, queria ter ouvido mais. É aquela sabe? coisa, né? Até não só pra isso, mas para as outras coisas. Se eu pudesse ter feito diferente, né? Se eu tivesse Se eu soubesse aprendido disso diferente. lá atrás, tivesse essa Exatamente. informação. Eu acho que a gente vem, assim, de um conceito muito romantizado de relacionamentos, né, em geral. Uhum. Inclusive, eu falo muito sobre isso lá no perfil do Instagram. E saindo agora a plataforma Desfazendo Nós. E hoje a gente vai falar também um pouco sobre isso, né? Porque é uma plataforma aberta, contínua ali de aulas sobre relacionamentos e não nesse sentido romantizado. São relacionamentos reais do dia a dia, né? Como a gente precisa melhorar aí um olhar mais amplo e real sobre como se relacionar no dia a dia. E quando vai ao ar essa plataforma? Já está aberta, já 15 de junho, domingo já abriu. É bem legal, não deixe de conferir esse conteúdo que tá muito bacana. A ideia é formar mesmo uma comunidade aí, então acompanha lá, tem aulas sobre diversos assuntos. Próximo mês já abre o novo módulo também, então vou deixar aqui na descrição também todas as informações para vocês. A ideia dos nós, que eu digo, sabe, é que ao longo do caminho, como essa questão romantizada que eu falo, né, que a gente aprendeu ao longo do tempo, a gente acaba formando vários nós nos relacionamentos e isso acaba ficando muito pesado, sabe, no dia a dia, porque dentro da rotina, né, hoje a gente vivendo a rotina do dia a dia, a gente sabe que muitas coisas que a gente aprendeu não cabe mais, sabe? Então, para deixar um pouco mais claro, por exemplo, o Bruno, ele tem esse papel, precisa fazer dessa forma, e a Priscila dessa forma. Só que aí, quando a gente vai olhar mesmo no dia a dia, você fala, não dá. Não funciona, Não né? funciona. Então, vou já trazendo um nó meu, tá, pessoal, que eu já vou abrir, e aí o Bruno também vai compartilhar alguns deles, mas veja se vocês se identificam aí. Eu venho de um aprendizado muito nesse sentido. Eu tenho que esperar você adivinhar o que eu quero, sabe assim? Então, isso é amor pra mim, o que eu aprendi, tá? Eu vim e sofri muito com isso ao longo do tempo, e hoje eu não vejo mais assim, eu preciso pedir. Esse lugar de ter que esperar é muito chato, sabe? Esperar a pessoa adivinhar. Não. Porque você fala assim, mas eu tenho que falar pra ele o que eu quero ganhar de aniversário, sabe essa coisa assim? Tem que falar, sabe assim, a pessoa não tem como adivinhar, sabe? Eu entendo que é muito legal essa surpresa, Sim, né? sim. Você fala assim, puxa, a pessoa, ela sabe do que eu gosto e tal. Isso é muito legal também, né, da pessoa também se preocupar, falar assim, poxa, o que será que ela gosta, né? Que esse interesse, né? O que será que ela gosta? Inclusive teve um vídeo esses dias sobre isso, o cara explorando que marca de shampoo que a esposa usava, que tipo de maquiagem ela usava, roupa, enfim, porque ele tinha interesse em presentear ela
de acordo com as coisas que ela gostava. E eu acho legal isso, eu acho o máximo isso. Mas a gente também ficar num lugar de só, sabe, ali esperando. Se a pessoa ela não teve, e isso na plataforma Desfazendo Nós eu falo bastante, a gente precisa entender de onde a gente vem, esse contexto que a gente vive. Porque senão a gente fica só nesse lugar, sabe assim? Ai, tá vendo, olha, que gera um pouco de vitimismo também, sim, sabe assim? Sim. E aí o relacionamento infantil, não anda. né? Vamos falar bem a verdade. Mas infantilizado isso. Eu não gosto muito de usar essas palavras porque isso, além de doer muito, e essa pessoa que espera, a mulher, e aí falando de mim que eu vivi muito nesse lugar, é muito sofrido. Só que eu sempre ouvi que eu tinha que ficar assim. Sabe assim, olha, o cara que te amar de verdade, ele é aquele cara que vai se antecipar em tudo. Então você não precisa nem se preocupar, sabe assim? Ele vai fazer com que você se sinta uma princesa, sabe assim? Então, construção de ideias muito românticas, assim, sabe? É claro que eu gosto também de uma surpresa, óbvio que eu gosto. Só que eu falo que a vida real, de novo, não cabe viver, sabe, todo dia ou sempre nessa expectativa. Não, e é uma vida real hoje, né? Como que é a vida do casal, seja casal jovem, um casal já que convive há muitos anos, mas assim, o contexto que a gente vive hoje, né, de correria dia a dia, tá todo mundo assim, a gente percebe, a gente conversa com bastante gente, e tá todo mundo assim, né? A gente não consegue casar agendas para encontrar amigos, por exemplo, porque tá todo mundo com compromissos e correrias e filho pequeno. Então, assim... tentando fazer o melhor que pode, né? Porque ele não pensou em me presentear quando... enfim, quando eu tive uma promoção no trabalho. Ou, sabe, umas coisas assim... Exato, é complicado, né? Nossa, aí, olha, ele não me ama, ele não se importa comigo, porque ele não fez isso que eu achava que ele tinha que fazer. E aí, eu não tô dizendo que a gente não vai se frustrar. Porque se você já tem essa expectativa, é óbvio que isso vai acontecer. Só que a ideia da plataforma é você começar a questionar esses aprendizados. Por que eu penso assim? Essa é a única forma de pensar. Um relacionamento saudável é só baseado nisso, sabe? Então, é muito nesse caminho que a gente vai percorrer. E essa espera e essa expectativa e acaba gerando frustração, né? Eu carrego umas coisas assim também, no sentido de... poxa, sei lá, alguma coisa da casa, né? Eu acho que... Eu gostaria que a Priscila fizesse isso, para eu me sentir... Ela está cuidando da casa. Ela tem essa função aqui, porque nós somos um casal, uma família, ela é a mulher, eu sou o homem, e então, poxa, eu gostaria que ela fizesse isso ao invés de eu ter que ir lá e fazer, né? Pensar, enfim, sei lá, no jantar do sábado, da sexta-feira, né? Qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, e aí é aquele trabalho do, poxa, mas peraí, não é bem assim, ela não tem que adivinhar, até porque cada um tem o seu jeito e aquilo que carrega, né? Ao mesmo tempo, como eu falei, né, tá todo mundo nesse, não loucura, mas assim, tá todo mundo correndo, né? Praticamente. Então, assim, você às vezes está trabalhando até 9 horas da noite. Aí eu tenho que... como que eu vou exigir que você adivinhe, que você olhe, tenha o olhar para determinadas coisas que você não está tendo, por exemplo. E é muito legal você dizer isso, porque já vou puxar pros papéis, quando eu falo desse lugar romantizado, são esses papéis. Então, é isso. Não dá para fugir disso. E esses papéis precisam ser questionados. Eu sempre vou puxar para esse lugar, porque quando eu comecei a entender esses papéis, então, os papéis que eu digo, o homem tem esse papel aqui, a mulher tem esse papel aqui. E são papéis muito rígidos, que não cabe mais, principalmente no contexto que a gente vive hoje. As coisas mudaram muito ao longo do tempo, né? Então, ficar puxando lá como era antes, lá atrás, os nossos avós e bisavós, que inclusive sofriam pra caramba, né? Não cabe mais. Então, isso que acarreta muito sofrimento, sabe? E eu tô falando isso porque quando você fala, né, eu penso, poxa, e aí já você usa a palavra cuidado. A gente sabe que a mulher aprendeu muito mais esse lugar, né, de cuidar de tudo, de pensar em tudo, né,
enquanto o homem tem outros papéis também, né, outras preocupações, e ele fica mais nesse lugar. E aí, quando a gente entra na vida real, que os dois trabalham, que os dois têm que pensar em tantas coisas, como cabe esses papéis? Exatamente. E aí a gente já puxa para um ponto aqui que a gente poderia falar sobre como situações que a gente conseguiu até superar nessa convivência, né, a dois. Eu acho que tem algumas coisas que, por exemplo, eu trago, e provavelmente você também, mas você já tem um outro olhar, até pela vivência com outras situações e, enfim, lidando com várias pessoas na clínica, provavelmente. Eu pensei que você deveria ter feito isso, não fez. Ou então, eu falei de determinada forma que você não gostou, né, e eu sei que muitas vezes a gente já passou por isso, assim, fui estúpido e não percebi, ou eu fiz alguma coisa que você não gostou pelo jeito que eu falei, a forma que eu falei, ou presumi alguma coisa, algum problema, né? Então, assim, que você pensou, sei lá. E aí os dois fecham a cara. Os dois, a conversa, ela não acontece. Acontece aí também? Eu sei, eu tenho certeza que acontece. Como que acaba resolvendo? Deixa passar o tempo. O tempo passa. O tempo passa. As coisas passam também? As coisas resolvem? Não passam porque acontece de novo. Acontece de novo. Exatamente. E isso não, e é muito mais fácil deixar o tempo passar. É fácil. Melhor. Porque, vamos lá, né? As emoções que ficam ali intensas naquele momento que aconteceu, por exemplo, né? Então, os dois ficam ali, aí aquela emoção, raiva, provavelmente, ali tá bem no auge, e aí ela vai baixando, né? O tempo que a gente fala, as coisas vão acontecendo, vai baixando. Sim. Não dá para puxar hoje aqui, mas vão ter várias estratégias lá também de comunicação na plataforma, porque provavelmente nesse pico também da raiva, né? Não é legal ter uma conversa, é difícil até por conta do córtex pré-frontal que não tá funcionando ali, tá? O campo das emoções estão super ativadas, aí tá ali os dois, né, pé da vida um com o outro. Não é um momento bacana também de tentar conversar. Claro, dá uma pausa para depois... Respira, né, ali passa um tempo. Não vou trazer muitas, não dá para trazer aqui, mas acessem a plataforma lá, vai ter aulas de comunicação. O módulo 2, ele é só de comunicação. E também o nosso primeiro episódio do podcast fala sobre conversas difíceis. Exatamente. E a gente aborda um pouco sobre isso. Então dá uma olhadinha lá no primeiro episódio, que tá bem bacana. Muito bom. Eu acho que trazendo essa questão dos nós, né, pessoais, assim, que a gente vai carregando ao longo da vida, eu acho que pra mim foi o que mais pegou mesmo, sabe? De ficar sempre esperando. Nesse lugar de espera, sabe? Assim, eu sempre, e não só com o Bruno, assim, todos os relacionamentos que eu tive, sempre esperar e nunca me posicionar, sabe? Parece que eu tinha ali, eu sabia, né? Olha, eu queria isso, eu gostaria disso, mas eu fui ensinada que eu tinha que esperar a outra pessoa, ou seja, eu dava indiretas, né, aquela coisa, né, de ficar ali, e aí ficar super frustrada porque a pessoa não entendia, não captava aquelas indiretas que eu dava, e também até quando depois de muito tempo fazia ali um certo pedido, a pessoa não fazia, também me frustrava, ou seja, esse movimento, né, de ficar fixada naquela ideia, enquanto todas as outras coisas aconteciam, sabe, na relação. Então, é muito sofrido. Não sei se vocês se identificam, imagino que sim. Na experiência clínica que eu carrego ao longo dos anos, eu vejo muito mulheres nesse movimento. Homens também, claro. Mas como a gente aprendeu muito, né, nesse papel da mulher, de ter que, ali, sabe, aquela recatada, mais tranquila, boazinha. E aí, quando eu aprendi a olhar, assim, pôr mais limites, porque isso também traz esse movimento, né, de você falar mais um não também. Não, isso aqui eu não gosto, isso eu não quero, né? Eu gostaria que fosse dessa forma. Olhar também e aceitar frustrações, no sentido de o outro não tem que ficar me satisfazendo ou nem me completar. Claro. Não é isso o relacionamento, né? E essa questão de se posicionar, né? A gente vê bastante gente assim, né? Faz tudo, faz as vontades do outro, assim, mas peraí, não. Né? Eu morreria por você. Já ouviu essa? Já. Não, eu morreria. Sim, claro, Case com alguém que morreria por você. Aí eu fico pensando, né, de forma, na hora de que precisa trocar a fralda do Pedrinho, o que isso vai me servir? Morrer por mim. Não serve pra nada. Eu preciso que
Tem que estar ali, meu. Que nem nesse sentido da pessoa, né, ser Não, parceira. Pode morrer, mas primeiro vem cá e me ajuda aqui. Depois você morre. Vem aqui, por favor, né? Lavar uma louça, né? Assim, fazer uma coisa mais útil no dia a dia. Não esquece daquele dinheiro que você me transferiu lá também. Não é, porque precisa pagar a conta de água. Precisa pagar a conta do condomínio. Os perrengues, né? Esses dias a gente passou perrengue com um gás que veio muito acima do valor que vem, mensal. E aí teve que enviar e-mail e tem que fazer, né? Você mandou um e-mail e aí fala pra mim, Pri, olha o que aconteceu. Errado. E aí a gente no caos da rotina do dia ali, Pedrinho, tá, morro por você. O que isso vai me servir na hora ali? Isso que eu falo pra vocês do amor romântico, que não é prático, no dia não funciona. O que você fala, né, sobre a parceria, né? Sim. E a ideia nossa aqui no que a gente faz aqui sobre o podcast é realmente como melhorar a parceria, né? Das pessoas. Então, assim, desfazer nós, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? Por exemplo, até o jeito de falar, assim, às vezes eu carrego algumas coisas, assim, do jeito de tratar, né? Que eu tenho tentado melhorar esse ponto. Fala um pouco pra gente sobre isso, por favor. Sobre como isso, assim? Jeito de tratar, como assim? Quando você fala isso, o que é? Por exemplo, a gente tem uma questão com o Pedrinho, né? E uma preocupação sobre, poxa, ele não ser muito reprimido em relação às coisas, no sentido de estar sempre sendo muito duro com ele, né? E eu venho, assim, de uma criação que, não, peraí, você tem que ser mais firme com a criança. Você tem que tratar assim, acho que, na verdade, não é nem firme, né? É um filme mais agressivo. Um filme mais agressivo, puxado para agressividade e tal. Não, mas não pode também ser muito mole, né? Porque senão vai deixar ele mole. Vai deixar ele mole, E aí a gente começa a entender que não é bem assim que funciona, né? A gente tenta estudar, a gente tem que ir atrás para ver que não é bem assim que funciona, né? Hoje a gente tem informação para isso. E às vezes eu não concordo. Sim. E às vezes eu penso, não, essa é a sua opinião, não a minha, em relação à situação. Mas aí eu tento dar um passo para trás, no sentido de, tá, mas não adianta ficar um batendo o pé na opinião e o outro também, e a gente não chegar em lugar nenhum. Então, assim, e aí a gente traz para as consequências, ou seja, como que eu estou criando ele, né? Primeiro, eu estou falando assim, dessa forma, estou tratando ele desse jeito, qual que vai ser a consequência? Segundo, até a consequência de ele ter a gente como espelho, a gente como referência, e ele levar isso com ele, né? Então eu tô hoje, assim, eu trago esse jeito de ser, jeito de falar, muitas vezes um pouco mais assim, o prático, né? Que a gente fala, o homem prático. O homem é mais prático. Mais agressivo, às vezes. Então eu tento me policiar um pouco em relação a isso, né? E tô melhorando, procurando melhorar nesse sentido. Como a gente carrega a partir dos aprendizados ao longo dos anos, né? Quando você falou de onde você vem, o contexto familiar, né? E aí a gente traz aspectos sociais mesmo nessa construção, que é muito mais comum perceber, né? Homens que são colocados muito nesse lugar, né? Você precisa ter uma postura X, que aí tem esse tom mais agressivo, né? É uma masculinidade ali formada já, né? Que a gente leva mesmo ao longo dos anos. E quando vai mudando, se você tenta se comportar fora disso, é como você falou, muito fraco demais, muito mole, muito... Então, a gente carrega muito esses nós. E isso são nós que eu falo, sabe? São coisas que apertam demais, e aí você não consegue muito olhar além daquilo, né? E isso prejudica muito mais do que ajuda quando a gente fala de relacionamento, sabe? Sim. A gente... enfim, a gente convive com várias pessoas e tem as amizades, família e tal, e a gente...
eu acho que é bom a gente olhar um pouco pro lado também e ver o que está acontecendo, né? É claro que a gente não sabe o dia a dia das pessoas, a gente não vê, a gente não vive o dia a dia das outras pessoas, mas assim, dá para ser um pouco mais flexível com algumas questões, até para ter uma convivência melhor, né? Será que precisa ser tão nervoso? Está sempre estressado com algumas situações, justamente só porque você pensa e traz esse aprendizado, né? Que não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E aí a gente acaba ficando rígido com as coisas e parece que não é da mesma forma como acontece com o pai do amiguinho, por exemplo. Que, nossa, parece que eles estão sempre eles estão brincando mais, eles não têm as amarras, vamos dizer assim. Esses nós. Esses nós, exatamente. Esses nós. Entendeu? Claro que, como eu falei, né? Tem outros nós, provavelmente. Tem outros nós, né? Mas eu acho que é isso também. A gente vai aprendendo com o que a gente vê, além de tudo, né? Isso é legal. Eu acho que é importante de ter esse olhar para as coisas, sabe? Não ficar preso só aqui. Ah, mas eu aprendi assim, é desse jeito, né? Não morri, essas falas. E isso não tem nada a ver com abandonar seus valores. Eu acho que tem a ver com talvez aperfeiçoar, né? Então, isso, olha só, né? Porque esses padrões, esses nós, a gente pode olhar muito como valor rígido, essa coisa de, não, mas se eu fugir disso, eu vou estar me afastando do meu valor, então não posso, sabe? Assim, é assim que eu aprendi. Por isso que a gente tem que olhar melhor, sabe? Existe uma diferença nesses aspectos. Então, não dá de novo, né, pra gente ampliar aqui, mas na plataforma Desfazendo Nós, a gente vai olhar muito para essas questões, sabe? São valores, é um comportamento rígido, aprendido, porque assim, a gente precisa lembrar, Bru, que todo comportamento, ele pode mudar, ele pode se aperfeiçoar. Então, esse olhar que a gente precisa ter. O quanto isso aqui, que eu chamo de valor, que é importante para mim, o quanto isso aqui que eu tô fazendo, essa maneira de me comportar, ele é útil, ele me aproxima da vida que eu quero construir na relação com meu filho. Uhum. O quanto é saudável e útil, então, pensando mais no longo prazo, que é igual você falou aqui, isso vai me ajudar a ter laços profundos e conectados com meu filho, com a minha esposa, com os meus amigos, né, com meus pais, enfim, as pessoas importantes para mim. Essas minhas ações aqui, elas me ajudam nessa construção ou elas mais me afastam disso? Ou Sim. seja, é muito comum eu ouvir assim, por exemplo, eu nunca conheci direito meu pai. Eu não sei como ele é de verdade. A relação, ela é ok, sabe assim? Mas não tem nenhuma profundidade. Então, é essa relação que você quer construir, né? Eu penso muito nisso. Que tipo de relação... Então, agora, o Pedro tem 2 anos, nosso filho, né? Que tipo de relação eu quero construir com o meu filho? Quando ele tiver lá 18, 20, 30, que ele vai viver a vida dele, enfim... Que tipo de relação eu quero construir com ele ao longo desses anos? Porque começa agora essa construção, né? A relação que a gente tem já vem de alguns anos. Então, assim, a gente pode ir aperfeiçoando, pode ir melhorando. Se a gente se manda, mas essa rigidez, né? Mas eu sou assim, é assim que eu sou, você tem que... O quanto isso, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, sabe? Eu acho que essa é a mais importante. O quanto isso que eu faço agora me aproxima dessa vida que eu quero construir, desse tipo de relação que eu prezo, pensando lá quando eu tiver, sei lá, 70, né, 80 anos, sabe? Faz sentido? Sim, faz sentido. E não é aquela coisa da água pro vinho, ou do vinho pra água, né, no sentido de, então quer dizer que agora eu tenho que ser de outro jeito? Acho que não é assim, né? Eu acho que é uma coisa aos poucos que acontece, né? E você vai ajustando, né? Pra depois, repente... Eu acho desafiador, desafiador, porque nós todos temos padrões, é muito difícil, o ser humano ele se agarra a isso, é natural, então é difícil mudar, né, por conta dessa ideia, não, mas esses são meus valores, esse sou eu, sabe, essa rigidez, né, mas tem que me aceitar assim, mas tá funcionando pra mim assim, por isso que é muito difícil olhar para além disso, sabe. Muitas vezes a pessoa, numa relação amorosa, por exemplo, uma pessoa bastante insatisfeita e a outra que a gente falou, inclusive, num episódio, né, vou deixar aqui pra vocês, cansaço relacional desse episódio.
um tá ok, sabe assim, a pessoa tá ok pra ela, tá tudo ok. E a outra insatisfeita, né? O que tá acontecendo, sabe? Por isso que eu sempre uso a palavra curiosidade, que a gente precisa ter esse olhar curioso também, sabe? Sim. Tá tudo ok pra mim, mas o outro tá num processo de insatisfação. Você tá percebendo isso, né, acontecendo? Enfim, tem tantas coisas, Você tá né? prestando atenção, né? Tem muitas coisas, o outro gente. e vice-versa. Muitos nós, né, que a gente precisa desfazer aí. Então você vai aprofundar isso na plataforma. Sim, a ideia da plataforma é isso. Tá, São bom. aulas que são aulas semanais. Uhum. E ali, cada módulo focado num tema específico. Então tem módulos sobre limites, sobre comunicação também. E aí vai voltar para todas as relações, não só a relação amorosa. A relação com os pais, filhos. Numa linguagem simples, prática, direta. Simples, prática, tem sempre material de apoio, indicação de livro, aula vivo mensal também, legal. clube do livro também. Muito legal. Então, tem muita coisa. Imperdível, então. Imperdível. Tá imperdível, extremamente acessível, que essa é a ideia. Então, tá valendo muito a pena. Não percam. Muito bom. Gostei do episódio de hoje, hein? Eu também gostei bastante. Interessante. Acho que todo mundo legal. carrega nós, né? Sim. Esses nós que a gente carrega, todo mundo, em qualquer relação. A ideia é sair do automático e perceber quais são eles, né? Pra melhorar mesmo nossas relações. Melhorar. É que assim, eu acho que já dizia Einstein, se é verdade que foi ele que falou isso, Tem tanta frase dele, né? Que... fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é loucura, né? Isso é verdadeira loucura. real. Então, assim, será que adianta ficar dando murro em ponta de faca? E você não olhar para o que tá acontecendo no sentido de, não tá funcionando isso aqui. E tá acontecendo isso porque não tá funcionando, né? Será que é só o problema do que o outro traz? Onde tá o nó aqui que tá dando errado? Onde tá esse nó? Exato. Eu vou fechar a gente vai fechar esse episódio. Vou dar ênfase na pesquisa de Harvard. Eu sempre cito ela, porque é muito legal. Essa pesquisa está completa no livro Uma Boa Vida. Mas tem TED tem várias coisas sobre essa pesquisa. Dura já 80 anos. Sobre legal. Relacionamentos. Então, um grupo de pessoas lá atrás, 80 anos atrás, e depois as outras gerações vieram. E a ideia é descobrir qual o fator essencial para ter uma vida feliz. Um fator determinante ali, mais importante. Então, ao longo, são pessoas diferentes, de diferentes classes, enfim, diferentes lugares. O ponto. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é fama. Sei lá, sucesso, não é sucesso profissional. Não é nada disso. Não. Ter relacionamento saudável. Saudável. Ter conexões profundas. Isso é um fator determinante para ter uma vida feliz. E não significa relacionamentos vários, né? No sentido de vários amigos e, enfim, uma não vida... é muito. Não. Ter relacionamento de qualidade. Qualidade. E pra gente ter isso, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a desenvolver essas relações. Sim. Bora construir relacionamentos mais conectados, mais saudáveis, profundos. E desfazer os nós que Desfazendo nós. forem possíveis ao longo da vida. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Show. Vou deixar todos os links aqui para vocês disponíveis. Pode acessar aqui. Muito bom. Até a próxima, então. Até a próxima.